Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo, eu sou o pastor da Igreja Verbo da Vida de Umas e estamos com vocês aqui para mais um Verbo in Five. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia e eu quero falar um pouco com você sobre um dos valores do nosso ministério, que se chama Vida de Fé. E o texto que veio ao meu coração para compartilhar com você nesse dia é o que está escrito no seu sentido original lá no livro de Abacuque, que diz que o meu justo viverá pela fé. Né? Abacuque escreveu essa mensagem, deu essa profecia àquele povo de Judá naquele tempo que estava passando por um período de muita perseguição, de muita tribulação. E você vai ver esse texto se repetindo por mais 3 vezes no Novo Testamento. Um deles está lá em Romanos 1,17, onde ele explica o Evangelho, Paulo explica o Evangelho. Lá em Gálatas 3,11, você vai ver Paulo explicando sobre a salvação que não vem pela lei. E se repete novamente lá em Hebreus 10,38, onde Paulo está trazendo para o coração daquele povo a necessidade de perseverar na fé. E eu quero me concentrar com você no texto de Hebreus. E lá ele diz assim, eu vou ler com você a partir do versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós sabemos que a sociedade atual também passa por muitos momentos de dificuldade, passa por muitos momentos de desafios. E o que essa palavra traz ao contexto atual, ao nosso coração? Ela traz a importância da gente perseverar em fé, da gente permanecer firme naquilo que Deus prometeu ao nosso coração. Então nós temos que estar conectados com uma fonte correta, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. Se eu e você somos filhos de Deus, nascemos de novo, então uma porção de fé foi depositada em nosso coração. Não vivemos mais pelas circunstâncias ou por aquilo que vemos, mas vivemos pela fé em Deus, pela fé na palavra de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para a minha vida e para a sua vida. Então não precisamos mais ter uma vida de medo, ter uma vida baseada naquilo que nós estamos vendo naturalmente, mas viver crendo naquilo que Deus falou, naquilo que Deus afirmou sobre mim, sobre você. Então eu quero trazer ao seu coração um breve exemplo a respeito disso. Por exemplo, se a palavra de Deus diz para mim e para você que Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as enfermidades, então isso significa que cura é a verdade absoluta sobre a minha vida. Eu não preciso mais viver escravo das enfermidades, escravo das doenças. Então é preciso que eu persevere em fé e que eu comece a dizer aquilo que eu estou crendo. Porque a palavra de Deus lá em Entidades, então isso significa que cura é a verdade absoluta sobre a minha vida. Eu não preciso mais viver escravo das enfermidades, escravos das doenças. Então é preciso que eu persevere em fé e que eu comece a dizer aquilo que eu estou crendo. Porque a palavra de Deus lá em Tiago vai dizer da importância da fé com obras. Né? Ele diz que a fé sem obras é morta, mas a fé com obras ela é uma fé viva. Então eu tenho que caminhar em fé em direção às promessas de Deus. E o que vai me levar até lá é a palavra de Deus, é as verdades das Escrituras. Por isso nós precisamos confiar verdadeiramente naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Se Ele diz que prosperidade faz parte da sua vida, que Ele levou tudo aquilo que poderia trazer escassez sobre você, então você é próspero. Então essa é a mensagem que eu quero trazer ao seu coração nesse dia. Que você seja esse justo que vive pela fé, que crê nas Escrituras, declara e age. E vai de encontro àquilo que Deus planejou pela sua vida. Porque quando você vive em fé, a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão e correrão atrás de nós. Por isso, vamos permanecer firmes, convictos de que somos filhos
recebemos uma porção de fé e a nossa fé está sendo desenvolvida. E em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida uma semana próspera, uma semana abençoada, manifestação do poder de Deus sobre a sua casa, sobre o seu dia, sobre o seu trabalho e sobre a sua família. Seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.